Irmãos e irmãs, seguir Jesus não significa encaixá-lo nos nossos planos. Significa sim permitir que Ele transforme completamente a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta dois encontros muito diferentes, mas que revelam a mesma verdade. Ser discípulo de Jesus exige uma decisão radical. Depois de realizar inúmeros milagres, Jesus vê a multidão crescer ao seu redor. Muitos o procuram, mas nem todos compreendem o que realmente significa segui-lo. O primeiro a se aproximar é um mestre da lei, alguém respeitado e conhecedor das Escrituras. Com entusiasmo, ele vai declarar: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. À primeira vista, parece uma belíssima profissão de fé, não é mesmo? Mas Jesus, que conhece o coração humano, responde de forma surpreendente. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, meu irmão, minha irmã, não quer desanimar. Ele quer apenas mostrar que o discipulado não pode ser construído sobre um entusiasmo passageiro. Seguir Cristo não é buscar conforto, prestígio ou vantagens. É aceitar caminhar com Ele, inclusive pela estrada da cruz. Em seguida, aparece outro discípulo. Diferente do primeiro, ele deseja seguir Jesus, mas coloca uma condição: permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Essa resposta de Jesus pode parecer dura. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas, irmãos e irmãs, à luz da exegese bíblica, Jesus aqui não está desrespeitando o quarto mandamento, nem proibindo os deveres para com a família. Na cultura judaica, essa expressão também podia significar: deixa-me esperar até que meu pai morra, cumprir minhas obrigações familiares e depois eu te seguirei. Ou seja, o discípulo não estava recusando Jesus, ele estava adiando a sua resposta. Amados, amadas, quantas vezes nós fazemos o mesmo? Dizemos: Senhor, eu vou me converter, mas depois. Eu vou rezar mais quando tiver tempo. Vou servir na igreja quando minha vida estiver organizada. Jesus revela a nós que o reino de Deus não pode ficar em segundo plano. O chamado de Deus acontece no presente. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós hoje. Quem coloca Cristo em primeiro lugar nunca perde aquilo que realmente importa. O Senhor não tira o sentido da nossa vida. Ele lhe dá o verdadeiro sentido. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras realidades encontram o seu lugar correto. Mas entenda, o Evangelho também nos traz uma ordem, inclusive muito clara. Segue-me. Esse é um dos verbos mais importantes de todo o Evangelho. Jesus não convida apenas para admirar seus ensinamentos ou reconhecer seus milagres. Ele chama para uma vida de comunhão, de conversão e de discipulado. Seguir Jesus, amados e amadas, significa caminhar atrás dele, aprender com ele e deixar que ele conduza nossas escolhas. Não existe discipulado sem renúncia, mas também não existe renúncia que Deus não transforme em fonte de vida. Daqui então nasce um princípio eterno para nós hoje. Cristo não aceita ocupar apenas uma parte de nossa vida.
Ele deseja ser o centro dela. Enquanto o Senhor for apenas mais uma prioridade entre tantas outras, nosso coração continuará dividido. A verdadeira liberdade nasce quando Deus ocupa o lugar que sempre lhe pertenceu. Talvez, amados e amadas de Deus, Jesus hoje esteja fazendo uma pergunta muito pessoal a cada um de nós. O que tem impedido você de me seguir mais de perto? Para alguns, pode ser o medo. Para outros, o apego aos bens materiais, aos próprios projetos, ou reconhecimento, ou até o hábito de sempre adiar a conversão. Essa, amados e amadas, é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. Jesus continua passando pela nossa vida e chamando cada um pelo nome. Ele não promete um caminho sem desafios, mas promete sua presença em todos eles. Aquele que deixou a glória do céu e não teve onde reclinar a cabeça, fez isso por amor a nós. E continua nos convidando a experimentar a verdadeira liberdade de quem vive para Deus. E qual então é a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Amados e amadas de Deus, pergunte-se com sinceridade: qual é o primeiro deixa-me que tenho colocado diante de Jesus? Existe alguma decisão espiritual que você vem adiando? Algum passo de conversão que continua sendo adiado? Hoje, amado e amada de Deus, faça um gesto concreto. Não espere o momento perfeito. Responda ao chamado de Cristo agora, porque a graça de Deus sempre acontece no tempo presente. Que o Senhor nos conceda um coração livre, disponível e corajoso, capaz de responder como os santos responderam, sem reservas, sem desculpas, sem adiamentos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.